Na entrevista de hoje, nós vamos falar sobre cura. Olha que bacana. Como você sabe, ao longo desta semana, nós estamos então refletindo esse tema e eu vou agora conversar com a Célia Alves, ela que é professora e autora do livro No Caminho da Cura, uma jornada de transformação à luz da palavra de Deus. Bom dia, Célia. Bom dia, padre. Tudo bem? Prazer estar aqui com o senhor falando sobre esse assunto tão importante e tão necessário que é a cura, né? Exatamente. E nessa semana que nós estamos rezando aí, né, pela superação dos vícios, o seu livro ele apresenta um caminho, né, um caminho de cura, né? E eu queria que você então pudesse falar, né, o que motivou você a escrever, né, esse tema sobre uma jornada, né, de transformação à luz da palavra, para ajudar as pessoas que buscam a cura espiritual e emocional. Sim, em todos os meus livros eu sou muito guiada pelo Espírito Santo. Eu espero muito a resposta do Espírito Santo. Então, começa sempre com uma oração. A partir dessa oração, Deus vai me mostrando o caminho e assim surgiu esse livro. E quando o Espírito Santo me falou que eu escreveria sobre cura, eu imediatamente pensei nos milagres que Deus realiza, né? A gente pensa em cura simplesmente como resultado de um milagre em cima de uma doença. Isso é a cura. Mas Deus queria muito mais do que isso, né? Ele queria a cura para o céu. A cura mais importante é a cura para o céu. Aqui nessa vida, a gente vai passar por algumas doenças e é tudo muito passageiro, mas a cura para o céu é eterna. Então, eu gostei muito desse subtítulo, né? Uma jornada transformadora, porque jornada nos lembra um período, não é algo imediato, não é algo de uma hora para outra. A gente percorre um caminho com Jesus para chegar nessa cura, né? E essa jornada exige de nós também darmos esse primeiro passo. Essa vontade nossa é o primeiro passo da gente alcançar a cura. Célia, como a palavra de Deus pode ser uma ferramenta prática para quem está lutando contra os vícios e os sofrimentos espirituais? A palavra de Deus é o nosso manual para a vida. Ali a gente encontra todo tipo de situação humana e que a gente pode se espelhar, a gente pode ver como Deus age na vida de cada um daqueles personagens bíblicos e como ele ajuda também na nossa vida. A gente atinge um repertório que vai nos ajudar nos momentos difíceis. Então, quem é que nunca está passando por uma tempestade, um momento de turbulência na vida, a gente lembra de São Pedro, quando no meio da tempestade desviou o olhar de Jesus e começou a afundar. Então, isso nos mostra o quanto a gente tem que estar sempre focado em Deus, o quanto a gente não pode desviar nosso olhar. No mundo há muitas distrações ao longo da vida e que pretendem nos tirar desse olhar, né? Pretendem nos desviar desse olhar. E a gente precisa, a partir da palavra de Deus, estar sempre focado nisso, estar sempre em intimidade com Deus. Acho que a leitura da Bíblia nos ajuda nessa intimidade com Deus. Eu sempre estou com a minha Bíblia aqui do lado e é com ela que eu escrevo todos os meus livros também. Que bacana, Célia. E no livro, você, né, ao que parece, vai de fato propor um caminho a ser feito, né? Quais seriam os primeiros passos para quem deseja iniciar esse caminho, essa jornada de cura? Eu acho que o primeiro passo, quando a gente precisa de uma cura, é a gente se reconhecer doente, de alguma forma doente, né? Seja por conta de um pecado, seja doente por conta de uma doença emocional, de um vício, como vocês estão aí batalhando essa semana, porque tem muita gente com vícios. Então, quando a gente se coloca como necessitado, né? Que às vezes a gente quer ser muito autossuficiente, a gente acha que a gente não precisa de ninguém. A gente precisa o tempo inteiro uns dos outros e a gente precisa de Deus. Então, o primeiro passo é admitir, eu preciso de ajuda. E eu preciso tanto da ajuda dos homens como da ajuda de Deus. Se eu precisar tomar um remédio, eu vou tomar um remédio. Mas eu preciso, acima de tudo, consagrar esse remédio a Deus, colocar-se diante de Deus e pedir ajuda a Ele. É só assim que a gente consegue esse milagre que a gente tanto clama o tempo todo. Eu acredito sempre que é um abandonar-se nas mãos de Deus, não de forma, Senhor,
né, faça um milagre em mim, mas que eu também faça algo, né? Porque muitas vezes as pessoas... O primeiro passo, a gente precisa ir até Deus primeiro. Então, Deus não invade nossa vida, Deus espera o convite. E o convite parte de nós. Exatamente, Célia. E nesse processo, nesse caminho, né, de transformação, é necessário, como você falou, essa proximidade, essa relação de confiança com Jesus, com o profissional que vai lhe ajudar, com outras ferramentas, né? Mas essa proximidade com Jesus, esse diálogo, ele é um fator decisivo nesse processo, né, Célia? Com certeza. E a gente só é próximo quando a gente procura ser próximo, né? Que nem uma amizade. A gente só tem uma amizade a partir do momento que a gente cultiva essa amizade. Que a gente chama a pessoa para tomar um café, que a gente liga para ela, que a gente se preocupa. A oração é essa proximidade de Deus, mas não é só. Né? Tem a palavra de Deus que já foi escrita, que a gente precisa ler, porque a Bíblia é o livro mais atual que existe. Né? Às vezes a pessoa fala, a Bíblia é muito antiga, foi escrita há tantos anos. Não, a Bíblia é o livro mais atual. Tudo que tem ali, não tem nada desatualizado, nada. A Bíblia está completinha ali, esperando que a gente leia, esperando que a gente busque ali tudo que a gente precisa para viver bem. E estar em intimidade com Deus é necessário para que a gente possa ouvir a voz dele. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus, eu não consigo discernir a voz de Deus. A gente pode ser enganado por alguém imitando um famoso, mas a gente nunca é enganado por alguém imitando nossa mãe, nosso pai, pessoas próximas. Por quê? Porque a gente sabe não só o tom de voz, a gente sabe o que aquela pessoa fala, como aquela pessoa fala. Então, a mesma coisa com Deus, a gente não é enganado por outras vozes se a gente está constantemente se alimentando da palavra de Deus, ouvindo o que ele tem a nos dizer. E na sua experiência de vida, né, quais são os maiores desafios que as pessoas enfrentam ao buscar a cura de seus vícios, das feridas emocionais e como elas podem superar, né, com a ajuda de Deus? No meu livro, No Caminho da Cura, eu inclusive falo sobre 2 desses problemas, assim, dessas dificuldades que a gente tem. Acho que a primeira delas é o medo. O novo sempre nos dá medo. A gente não sabe o que vai ser, mesmo que seja um novo melhor. A gente se acomoda na nossa situação, a gente se acomoda no jeito que a gente está e a gente perde a vontade de levantar e seguir adiante. O medo nos paralisa. Então, acho que essa é a primeira dificuldade. E a segunda dificuldade também importante, que é muito do ser humano, é a inconstância. Às vezes a gente vai em busca desse novo, vai em busca dessa cura, porém a gente desiste. Chega num determinado tempo, a gente se coloca um tempo, né? Como se Deus trabalhasse com o nosso tempo humano. E se demora um pouco mais, se a coisa apresentou alguma dificuldade, a gente já desiste, já começa a duvidar. E aí o medo, que estava lá no início, volta a tomar conta e nos paralisa novamente. Então, acho que o princípio do livro é estar com o leitor nesse momento para dar essa coragem que é necessária e tornar essa constância algo que o acompanhe nesse processo. Porque a gente só vai conseguir realmente a cura se a gente deixa o medo, troca o medo pela fé e troca a inconstância pela constância, pela perseverança em Deus. A partir disso, com certeza, não tem como. Deus não desperdiça nossas orações. Deus não esquece num cantinho, numa gaveta. Deus ouve. Eu costumo sempre dizer uma frase, Deus ouve, Deus age. Olha só, 2 elementos, né? Trocar o medo pela fé, a inconstância pela constância, pela perseverança, pela determinação. Então, são ferramentas, são setas que nos apontam aí o caminho para a superação dos vícios. Célia, eu fiquei com curiosidade agora, viu, para ler o seu livro. Espero que mais pessoas também despertem, né, para compreender esse caminho, esse itinerário de cura,
para a libertação dos vícios. Minha gratidão pela sua participação aqui no nosso programa, na manhã, nessa semana que nós estamos rezando pela superação dos vícios. Padre, um imenso prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigado pela acolhida tão generosa do senhor. Espero que o senhor leia, porque foi um livro realmente totalmente inspirado pelo Espírito Santo. Não tem nada meu ali. Se não fosse o Espírito Santo, eu nada conseguiria escrever. É com ele que eu sigo. Então, à luz da palavra de Deus, aqui tem um itinerário, tem um caminho para que a pessoa consiga alcançar essa cura tão desejada, não só no corpo, como na alma, como no emocional. A gente precisa de todos os tipos de cura para conseguir viver bem. Amém, amém. Muito obrigado, Célia, pela sua participação no nosso programa. Deus abençoe.